Deus Santo, nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos de poder te adorar. Mas agora nós queremos ouvir, Senhor Deus, mais uma vez a Tua palavra. Obrigado porque nós cantamos e ouvimos a Tua palavra através dessas canções. Mas agora nós pedimos que o Senhor prepare o nosso coração para receber, Senhor Deus, aquilo que o Senhor quer falar com a Tua igreja nessa noite. Que o Senhor possa abrir nossos corações e mente para receber tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco. Que o Teu Espírito, Senhor Deus, nos ajude a compreender a Sua boa e perfeita vontade para nós. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Você pode se assentar? Queria mais uma vez dar boas-vindas a você. Você que é membro da Igreja do Redentor. Se você está nos visitando nessa noite, eu queria também te dar boas-vindas. Esse domingo em que nós celebramos aí o Dia das Mães. Então, se você está aqui com a sua mamãe ou não está acompanhado dela, mas nós queremos expressar nossa gratidão, desejar boas-vindas a todos que estão aqui. Se você está aqui pela primeira vez, no final desse culto, nós temos um presente para você. É só passar ali no balcão de conexão, que a gente tem um presente, que é uma forma da gente demonstrar a nossa gratidão, nossa alegria por você estar conosco aqui nessa noite. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos. Nós estamos dando continuidade à nossa série, começada na semana passada, a Igreja em Movimento, série de mensagens em Atos. Na semana passada, o pastor Sávio Cimei pregou sobre Gênesis 1, os primeiros versículos ali, até o versículo 11. E hoje nós daremos continuidade à segunda metade desse capítulo. Mas antes da gente olhar para o texto, eu queria que você imaginasse uma cena. Você numa viagem de avião. Ontem eu estava retornando de Caldas Novas, fui lá pregar na Igreja Batista Vida Nova, na sexta-feira. E retornando ontem, é interessante, eu vi na janela de avião hoje em dia virou um instrumento de muita briga, né? Mas ontem eu estava na janela e a gente ficou olhando, né, a paisagem. Eu fiz um voo muito curto de Goiânia para Brasília, para depois vir para o Rio. E o voo foi bem baixo e deu para ir contemplando toda a paisagem. O voo não subiu muito, foram 25 minutos de voo apenas. E era possível ver a capital do nosso país se aproximando. Saía de Goiânia, via Goiânia se distanciando e chegando em Brasília. Isso nos dá um senso de direção, uma certa segurança. Mas imagine se você está pegando um voo e quando você chega dentro desse avião, ele não tem janela. Todas as janelas estão seladas. E mesmo quando você não está na janela, você, mesmo não tendo um monitor para acompanhar, é comum que o comandante ele dê orientações do percurso. Se está chegando, se está perto, preparar para o pouso. Mas imagine que se ao invés, nesse avião, sem janelas, ao invés de você ouvir a orientação para você se sentir situado de onde você está, o quão perto ou quão longe você está do seu destino, o piloto fala o seguinte: fiquem tranquilos. Eu não estou seguindo exatamente um plano de voo, mas eu estou com um forte pressentimento que o caminho que a gente está é certo. Qual seria a sua reação? Obviamente seria o pânico, ansiedade, medo. Afinal de contas, um piloto que voa sem um mapa, sem instrumentos, movido apenas por sentimentos, é um perigo. É óbvio que isso no mundo, numa situação normal, jamais aconteceria. Só que, ironicamente, é assim que muitos de nós vivemos a vida cristã. Mas como assim? Muitas vezes nós tomamos decisões importantes sobre trabalho, casamento, ministério, finanças, amizades, guiados simplesmente por impulsos, por sentimentos. Às vezes, não somente por impulsos ou sentimentos, mas por ressentimentos. A partir de emoções,
às vezes, nós tomamos decisões até mesmo a partir de superstições que nós carregamos ao longo da nossa vida, mesmo sendo crente. Às vezes a gente fica vivendo, querendo tomar decisões atrás de sinais, procurando sinais em coincidências, através de conselhos aleatórios. Pedimos assim, se amanhã amanhecer com sol é para eu fazer tal coisa. Se chover não é para eu fazer. E o pior, às vezes nós chamamos isso tudo de fé. A verdade é que muitos cristãos tratam a vontade de Deus como se a vontade de Deus fosse um mistério indecifrável. Como se o Senhor estivesse escondendo o mapa só para ver se a gente adivinha. Como se Deus fosse um senhor brincalhão de mau gosto. Outros tratam a vontade de Deus como se fosse um enigma místico, esperando um arrepio do espírito para tomar uma decisão. Talvez você já tenha feito isso. Se não fez, conhece pessoas que já o fizeram. Mas há também aqueles que vivem congelados, com medo de dar qualquer passo, com o pavor de errar a vontade de Deus. Como se a vontade de Deus fosse uma corda bamba que você caminha, e se você errar, já era. Mas quando a gente olha para Atos 1, nós vemos algo diferente. Nesse trecho, os discípulos enfrentam um momento crucial. Eles precisam escolher quem vai substituir Judas, o traidor. Parece uma tarefa meramente administrativa, substituir uma pessoa da equipe. Mas é, na verdade, uma questão que eles estão enfrentando, que é teológica, é espiritual e também missionária. Eles precisam discernir a vontade de Deus a respeito de quem seria o substituto. Obrigado, Carlos. O substituto de Judas, o traidor. E o que eles fazem? Eles não apelam para um pressentimento, para um arrepio. Eles não esperam uma visão do céu. E eles seguem um processo que revela maturidade espiritual. E a gente vai entender por quê. Nesse texto, Deus nos mostra que discernir sua vontade não é um salto no escuro, mas é um passo de fé com luz suficiente para o próximo passo. Discernir a vontade de Deus não é mágica, é maturidade. E é isso que nós vamos aprender juntos hoje. Como viver uma vida de decisões centradas na palavra de Deus, na oração, na missão e na confiança completa no Senhor. Por isso, nessa noite, eu gostaria de refletir com vocês sobre como discernir a vontade de Deus. E para isso nós vamos meditar no capítulo 1 de Atos, do versículo 12 até o versículo 23, que é o final desse capítulo. Nós não vamos ler todo o texto agora, mas acompanhe comigo a leitura do 12 ao 20, onde a palavra de Deus diz assim: Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas, e disse: Irmãos,
era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que foi guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte nesse mistério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, caindo de cabeça, rompeu-se pelo meio e todos os seus intestinos se derramaram. Isso chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua, esse campo era chamado de Aceldama, isso é, campo de sangue. E Pedro continuou, porque está escrito no livro dos Salmos, fique deserta a sua morada, e não haja quem habite nela, e outro tome o seu encargo. Nesses primeiros versículos, o que nós podemos considerar diante da tarefa, da missão que nós temos em discernir a vontade de Deus? Como aqueles 11 homens, acompanhados das pessoas que serviam o ministério de Jesus, incluindo Maria, mãe de Jesus, outras mulheres, e aquele grupo, aquela comunidade de pessoas, fizeram para discernir a vontade de Deus. O primeiro aspecto é que Deus tem um plano maior. Isso nos ensina que nós precisamos tomar decisões em vista da missão e não apenas da nossa vida. O processo de decisão dos apóstolos, sob a intercessão, a oração de Maria, aquelas mulheres e todo aquele grupo de pessoas que acompanhavam o ministério de Jesus, não foi baseado na vida deles, em razões particulares, mas tinha em vista a missão. E isso traz um indicativo também para nós. Você considera a missão de Deus diante de uma decisão que você precisa tomar? Depois de Jesus ascender aos céus, os discípulos fazem algo muito significativo, eles obedecem. O versículo 12 diz que eles voltam para Jerusalém. Em Atos 1:4, Jesus diz isso, Jesus dá essa ordem. Jesus diz para eles, voltem para Jerusalém, eles voltam. Isso pode parecer um detalhe, mas não é um detalhe qualquer. Isso indica que os discípulos não ficam paralisados. E também não seguem o próprio coração, eles não dispersam. Eles permanecem unidos. E vão exatamente para onde Jesus mandou que eles fossem. Eles voltaram, eles obedeceram. E ao chegarem em Jerusalém, o texto diz, subiram ao cenáculo onde estavam hospedados. E lá perseveraram unânimes em oração com as mulheres e com os irmãos de Jesus. O que nós vemos nessa cena? Um momento marcado por obediência, comunhão e oração. Obediência, comunhão e oração. Ingredientes que preparam o coração para eles discernirem a vontade de Deus. São ingredientes também que preparam o meu e o seu coração, devem ser o elemento para preparar o meu e o seu coração diante das decisões diárias. Obediência à palavra de Deus, vida de oração e comunhão com a igreja de Cristo. Mais à frente nós entenderemos o porquê, a importância de cada um desses elementos. É nesse contexto que Pedro se levanta, como nós vimos no versículo 15. Ele assume a liderança do grupo, do colégio apostólico. De alguma forma, ele se coloca ali como líder nesse momento. E note, a liderança de Pedro não é uma liderança pragmática. Não é muito menos uma liderança baseada em sentimentos. O que Pedro faz? Ele cita o texto de Salmos. O que ele está fazendo ao citar a palavra de Deus? Ele interpreta aquele momento à luz da Bíblia. Ele interpreta aquele momento à luz das Escrituras. Ele cita os Salmos para dizer que a traição de Judas não pegou Deus de surpresa. Era necessário que a Escritura se cumprisse, como está registrado ali no versículo 16.
Pedro está fazendo teologia pastoral nesse momento. Ele olha para a crise, enxerga o plano de Deus e age. Isso é o oposto da nossa tendência natural. Porque quando algo dá errado, aparentemente errado na nossa vida, o que a gente fala? Como que Deus permite isso? Pedro olha para a mesma tragédia que foi a traição e diz: Deus já havia falado sobre isso. Às vezes, diante do sofrimento, a gente pergunta: por que Deus permitiu isso? Enquanto a palavra de Deus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Aqui está, nesse primeiro ponto, a nossa primeira lição. Discernir a vontade de Deus exige enxergar a nossa vida dentro da história de redenção e não a parte dela. Pedro entende que o colégio apostólico precisava ser restaurado. E Pedro não está fazendo isso simplesmente porque havia uma vaga a ser preenchida. Existia um propósito para os 12 apóstolos, para esse número específico. Os 12 apóstolos são uma representação teológica. Os 12 apóstolos refletem as 12 tribos de Israel. Os 12 apóstolos representam um novo povo de Deus. Ou seja, essa escolha não é sobre conveniência, não é sobre estar sobrecarregado, a falta que um deles estava fazendo para os outros 11. Afinal de contas, era uma perda relativamente pequena. Num grupo de 12, você perdeu um. A escolha não era sobre conveniência, era sobre missão. Eles estavam olhando para frente. Eles estavam olhando para aquilo que Deus estava e ainda está fazendo no mundo. E como isso se aplica a nós nos dias de hoje? Muitas das vezes as nossas decisões são feitas a partir de perguntas como: o que é melhor para mim? Ou o que me dá mais conforto? Ou aquilo que me parece mais seguro? Não é verdade? O que é melhor, o que me dá mais conforto e o que é mais seguro. Mas se antes de qualquer coisa, não que o que é melhor, o que é mais confortável, o que é mais seguro, deva ser completamente desprezado. Eu não estou falando isso. Mas se antes da gente fazer essas 3 perguntas, o que é melhor para mim, o que me dá mais conforto e o que me parece mais seguro, a gente perguntasse: como essa decisão contribui para o avanço do Evangelho? Se antes dessas outras 3 perguntas a gente fizesse essa pergunta e fizesse uma outra: como isso afeta a minha igreja, a minha comunidade e a minha vocação missionária? Porque todo cristão é um missionário. A maioria de nós se pergunta o que Deus quer da nossa vida, não é verdade? Mas poucas vezes a gente se pergunta o que Deus quer para o mundo e como a nossa vida se encaixa nisso. O que Deus está fazendo no mundo, o que Ele quer fazer no mundo e como a minha vida se encaixa nessa grande missão de Deus. Imagine você um grande quebra-cabeça, cada peça isoladamente, que parece ali elementos aleatórios, sem sentidos. Você pode até achar que uma delas está errada, que aquela peça de quebra-cabeça não é daquela imagem. Mas quando todo é revelado, você vê que cada detalhe, até aquelas peças que não pareciam ter sentido, tinham seu lugar. Ou até mesmo a imagem do tapeceiro tecendo um tapete que pelo avesso não tem sentido. Estênio Márcio tem uma música linda que fala sobre isso. O nome da música é O Tapeceiro, se você não conhece, ouça. A nossa vida é obra de tapeçaria. A sua vida é essa peça de quebra-cabeça que, isolada, parece não ter sentido e de fato não tem. E quando nós estamos isolados, a gente vai ficar frustrado. O nosso valor vai ser o mesmo de uma peça de quebra-cabeça longe das demais peças. Mas quando essa peça encaixada na missão de Deus, tudo ganha sentido. É curioso
Queremos que Deus nos diga o plano completo da nossa vida, mas nós não queremos nos envolver com o plano dele para o mundo. Queremos clareza total para os passos que nós precisamos dar. Mas nós não nos preocupamos em obedecer o caminho que ele já revelou. Queremos uma revelação para o futuro, enquanto negligenciamos a obediência no presente. Você já pensou que talvez você esteja ansioso por não estar enxergando a sua vida dentro do plano de Deus? Talvez o fruto, o que está gerando ansiedade na sua vida, é porque você não parou para pensar como você deve fazer parte dentro do plano de Deus e não necessariamente o que Deus tem para você lá na frente, mas como você pode se encaixar, qual é o seu lugar na missão de Deus. Será que você está tentando preencher uma vaga no seu coração com conforto? Enquanto Deus, ele está te chamando a preencher um espaço na sua missão. Tentar entender a sua vida, se você é um crente, se você é um discípulo de Jesus, e se você está tentando entender a sua vida sem considerar a missão de Deus, é como se você estivesse usando um GPS totalmente desconectado do satélite. Mas os discípulos de Jesus entenderam isso. Antes de tomar uma decisão importante, precisamos lembrar quem somos, a que povo nós pertencemos e qual a missão que nos foi dada. Você não está apenas tomando uma decisão sobre a sua vida. Toda decisão que um discípulo de Jesus toma, você está decidindo como viver em meio ao plano de Deus para remir o mundo. Você está escolhendo se vai viver como quem está no centro do quebra-cabeça ou como uma peça disposta a encaixar aonde Deus quiser. A palavra de Deus nos fala quais foram os próximos passos. Versículo 21. Portanto, é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João Batista, até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. O que nós vemos aqui? Que existia um critério para essa escolha. Existia uma base. Deus já havia revelado. Era necessário que o novo, aquele que substituiria, ocuparia o lugar de Judas, tivesse essas credenciais, tivesse sido testemunha ocular do batismo de Jesus e do ministério de Jesus, inclusive ter visto Cristo ressurreto. E diante de tantas pessoas, como está descrito aqui, haviam apenas 2. O que isso nos indica? Comece com o que Deus já revelou. Essa é a segunda grande lição desse texto. Comece pelo que Deus já revelou. Após reconhecer que a escolha de um novo apóstolo era necessária para a missão, Pedro propõe critérios. Mas observe com atenção. Ele não propõe um processo baseado em preferências pessoais. Ele não propõe um processo em espiritualidade subjetiva. Ele se volta para a palavra de Deus. O critério para escolher um novo apóstolo era esse. Ele deveria ter acompanhado todo o ministério de Jesus, desde o batismo de João até a sua ascensão após a sua ressurreição.
Ele deveria ser testemunha da ressurreição de Jesus, como está no versículo 22. E por que isso é importante? Primeiro, para você entender que esse monte de gente que fica se auto-intitulando apóstolo, nenhum deles foi testemunha do batismo de Jesus no Rio Jordão. Nenhum deles acompanhou o ministério de Jesus e nenhum deles foi testemunha ocular do Cristo ressurreto e da sua ascensão. Por isso, apenas aqueles dois eram postulantes à vaga deixada por Judas. Então tinha uma base. Os discípulos não começaram do zero, do nada, eles começaram por aquilo que Deus já havia revelado. Então, ao tomar uma decisão, também comece com o que Deus já revelou. Eles se voltaram para a palavra. E por que isso é importante? Isso daí nos mostra que Pedro entende que não basta sentir no coração. Ao sentir no coração, não basta sentir no coração para discernir a vontade de Deus. Precisamos começar com o que Deus já deixou claro. A respeito de uma decisão, sonde a palavra de Deus. O que Deus já falou a respeito disso? O que a sua palavra diz a respeito disso? Muitos cristãos dizem, não sei o que Deus quer da minha vida. Mas a pergunta mais honesta seria, eu estou vivendo o que Ele já revelou com clareza? Eu não estou falando que a palavra de Deus vai revelar com clareza todas as coisas, com todos os detalhes de todas as nossas decisões mínimas do dia a dia, mas certamente ela nos dá uma base para exercermos a nossa liberdade a partir de algumas verdades eternas. Por exemplo, às vezes você quer se mudar de cidade e está buscando uma direção de Deus, se você deve ou não mudar de cidade. Você quer a vontade de Deus para tomar essa decisão, mas tem negligenciado aquilo que Deus já revelou. Você tem vivido em santidade? Você está tratando a sua família com graça, com verdade? Você está buscando o bem da sua igreja local? Você está sendo fiel nas pequenas responsabilidades? Você tem obedecido a palavra de Deus? Às vezes a gente quer uma revelação especial daquilo que a Bíblia não traz explicitamente a respeito do nosso dia a dia. E nos esquecemos de obedecer naquilo que está revelado, estamos negligenciando. Aí eu te pergunto, por que Deus te mostraria o próximo passo se você ainda não andou o primeiro passo? A palavra de Deus é como um farol na costa, diante de uma tempestade. Enquanto os barcos estão no mar, eles seguem a luz do farol como um senso de direção. Embora o farol não ilumine todos os detalhes para que a embarcação percorra, mas ela aponta com segurança a direção para que aqueles que estão navegando não ignorem. E a embarcação que ignora o farol corre em direção que é as pedras, ao naufrágio. E assim a palavra de Deus, muitas vezes, ela não vai te dar os mínimos detalhes para as pequenas microdecisões que você precisa tomar. Mas ela é como um farol que te aponta a direção para onde você deve caminhar. E é impressionante porque muitos de nós querem ouvir a voz de Deus, mas ignoram a voz que Ele já registrou. Queremos que Deus fale em sonhos, em sinais, enquanto a Bíblia está fechada na cabeceira, pegando poeira. Buscamos revelações profundas, mas rejeitamos a simplicidade da obediência. É como se estivéssemos pedindo uma senha, enquanto ignoramos um acesso que já nos foi concedido pelo Senhor. Por isso eu te pergunto, em que áreas você está esperando respostas de Deus, enquanto negligencia aquilo que Ele já falou claramente?
Quais decisões você poderia tomar com mais segurança se você simplesmente voltasse para o fundamento da Escritura? Você quer saber a vontade de Deus para o futuro? Mas por vezes está negligenciando o que Deus já revelou para você no presente. Obedeça aquilo que está claro antes de buscar aquilo que ainda está obscuro. A Bíblia não é uma lanterna fraca, mas é como um farol em meio à tempestade. Muitos estão em busca de sinais, quando o sinal mais claro já nos foi dado. No Salmo 119, versículo 105 diz: tua palavra é lâmpada para os meus pés. E nós vemos que o processo de escolha pode parecer um pouco curioso, e eles lançam sorte, mas antes de lançar sorte, muitos se apegam ao processo de lançar sorte para descobrir qual seria o novo apóstolo. Antes disso, antes de tomar uma decisão sensível, os discípulos voltaram-se para a palavra de Deus. Eles não sabiam quem seria o escolhido, mas sabiam como escolher. Eles não tinham a revelação nova, mas tinham a revelação suficiente para tomar a decisão. Quer discernir a vontade de Deus? Comece com o que Ele já revelou. E é interessante porque é comum você ver vídeos na internet, ou até mesmo lugares, igrejas, onde pregadores eloquentes falam que eles têm uma revelação especial de Deus para você. E curiosamente, nesses mesmos lugares é possível ver inúmeros pontos de desobediência, onde questões que estão expressamente reveladas pela palavra são completamente negligenciadas. Te prometem uma revelação especial, enquanto se ignora completamente aquilo que está claramente revelado nas Sagradas Escrituras. Quer discernir a vontade de Deus? Comece com o que Ele já revelou. Porque a obediência à sua palavra é o solo fértil aonde floresce a direção do Espírito. Continuando, a partir do versículo 24 até o final, no 26, diz assim: e orando disseram: tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual dos dois escolheste para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Depois fizeram um sorteio e a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos 12 apóstolos. Aí você fala, lançaram sorte? Como assim? Eles confiaram na palavra. Eles seguiram os padrões bíblicos. E entenderam no final que existiam dois que possuíam as credenciais. Observe, eles lançaram sorte não sobre o nome de todos que estavam presentes, nem tampouco lançaram sorte sobre o nome de dois apenas, porque só existiam dois. Não, dentre todos, eles viram quais eram as credenciais bíblicas para se assumir o apostolado e lançaram sorte sobre o nome dos dois. E isso traz para nós a terceira e última lição que eu gostaria de meditar com vocês nesse texto. Confie na soberania de Deus ao decidir o que ainda não está claro. Confie na soberania de Deus ao decidir o que ainda não está claro. Mas como assim? Depois de obedecer o que eles já sabiam, de observar os critérios baseados na palavra de Deus e levantar os dois nomes que preenchiam esses critérios, José e Matias, eles fizeram algo fundamental. Eles oraram primeiro. Eles disseram, como está escrito no 24, e orando disseram: tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual dos dois escolheste. Esse versículo é uma confissão. Eles reconhecem, mesmo com critérios objetivos, oração, sabedoria e comunhão, a escolha final pertencia ao Senhor. Eles estão dizendo: Senhor, nós fizemos tudo o que está ao nosso alcance, com responsabilidade, com temor, agora nos guia.
E assim é com a nossa vida. O Senhor nos dá a palavra. Ele nos dá o seu povo, a sua igreja. Nós seguimos esse farol. Mas tem hora que isso vai se afunilando e tem as microdecisões. Que aí nós precisamos confiar na soberania de Deus quando não há clareza. Ao invés de inventar revelações, ou usar a vontade de Deus, usar Deus como canal de persuasão. Para legitimar uma decisão que você quer tomar, você diz, Deus me falou. Uma vez uma pessoa no gabinete falou isso comigo, há bastante tempo atrás, eu falei, falou, mas me diz como ele falou. E a pessoa não teve respostas. Deus era apenas um canal de persuasão. É igual quando as pessoas falam o seguinte, não estou ignorando a ciência, mas, por exemplo, quem gosta de ovo consegue encontrar inúmeras pesquisas científicas que apontam que o ovo é o melhor alimento do mundo. Quem não gosta vai encontrar alguma pesquisa que diz que não é bom consumir ovo. Mesmo que essas pesquisas não sejam confiáveis, tá? Em algum dos lados. Não quero fazer uma apologia nem ao consumo, nem ao não consumo do ovo, não é isso. Mas já percebeu que quando alguém quer afirmar uma coisa assim, a ciência comprova, não necessariamente com uma resposta absoluta. Ela vai achar algum cara, alguma pessoa que fez uma pesquisa que corrobora aquilo. Ela não está atrás de uma resposta, ela está atrás de uma validação. Ou então, quando a pessoa não quer discussão, ela fala, a minha experiência comprova, principalmente se ela está com alguém mais jovem, menos experiente na profissão, alguma coisa assim. E da mesma forma, quando muitas vezes nós pecamos, falando o seguinte, você toma uma decisão que vai ser objeto de algum tipo de crítica ou avaliação por familiares ou amigos, você fala, mas Deus falou comigo. Pronto, acabou o argumento. Quem vai questionar Deus? Não use Deus como canal de persuasão. Em alguns momentos a gente vai ter que pedir e confiar na soberania de Deus, após obedecer a sua palavra, se reunir na multidão de conselhos sábios na sua comunidade de fé, como a palavra de Deus nos orienta, vida de oração, e a resposta não vai vir. E você não precisa estar aflito e ansioso, você precisa apenas confiar na soberania de Deus. E eles lançam sorte. Mas por que eles fazem isso? Isso era um método comum no Antigo Testamento, para decisões importantes. E a sorte, ela cai sobre Matias. Na prática do Antigo Testamento, lançar sorte consistia no famoso sorteio. Eles colocavam os nomes em pedaços de algum material, como madeira, pedra ou cerâmica, num recipiente, misturavam e tiravam um deles. Esse método era considerado confiável entre os judeus. Não por superstição, mas por fé na soberania divina. E por que eu estou falando isso? Provérbios 16:33 diz, a sorte lançada no colo, mas do Senhor procede toda a decisão. E outro fator interessante, que esse é o último momento nas Escrituras em que esse tipo de sorte é lançada. Semana que vem a gente entra em Atos 2. E curiosamente, após o Espírito Santo passar a habitar na igreja, o processo de discernimento muda. E o Espírito Santo, ele nos guia internamente por meio da sua palavra, oração, comunhão, sabedoria. Agora talvez você esteja pensando o seguinte, se Deus vai dirigir mesmo, então por que se preocupar tanto? Aí é que nós precisamos entender algo muito essencial. A soberania de Deus não anula totalmente a responsabilidade humana. Deus é soberano na nossa salvação. Deus é soberano no governo do mundo. Mas a soberania de Deus não anula as nossas decisões no dia a dia. Pelo contrário, Deus nos dá livre agência para que nós possamos amadurecer na sua palavra. A soberania de Deus não é um incentivo à apatia, mas é porque Deus é soberano, por confiarmos e acreditarmos que Deus é soberano, que nós podemos agir com confiança. Que nós sabemos, eu posso tomar uma decisão, se eu estou obedecendo ao Senhor, confiando na sua palavra, mesmo que dê errado, Deus continua no controle.
A soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade em decisões no dia a dia, pelo contrário. Os discípulos não ficaram esperando uma voz do céu cair sobre eles. Eles obedeceram a palavra, oraram, refletiram nas Escrituras, estabeleceram critérios, analisaram as responsabilidades e só então confiaram a decisão final ao Senhor. Providência de Deus não anula previdência. Deus governa todas as coisas, mas Ele também nos chama a participar com responsabilidade e sabedoria todo o dom perfeito que Ele nos dá. A mesma palavra de Deus que diz que nós não precisamos, não devemos, na verdade, nos preocupar com o dia do amanhã, que Ele cuida de tudo, inclusive dos lírios do campo, cuida da gente também, nos fala que nós devemos ser previdentes, como a formiga que guarda no verão, para ter o que se alimentar no futuro, no inverno. É a mesma palavra que fala que Deus dá soberanamente os dons, mas que nós devemos administrar com sabedoria os dons que Ele nos dá. Providência de Deus não exclui previdência. Guarde isso na sua cabeça. A palavra de Deus é aquela que estabelece limites claros. Mas dentro desses limites, Deus nos dá a liberdade para agirmos com sabedoria e submissão à sua palavra. Quer um exemplo? A escolha da sua profissão. Ele te dá uma vocação, você precisa discernir. Ele te dá princípios na Bíblia de ética, princípios morais. E dentro desses princípios ele te dá a liberdade se você vai, se é sábio ou não trabalhar em determinado lugar ou não, se estiver dentro desses limites que ele já estabeleceu na sua palavra. A cidade onde você vai morar, por exemplo, Deus não vai apontar e trazer do céu, mas Ele te dá limites. Igreja é importante. Você considera uma igreja saudável antes de você decidir mudar de cidade? No livro de Ruth, nós vimos que mudar de terra se tornou uma tragédia na vida de uma família. Justamente por não discernir. Mas estando dentro desse discernimento, você tem liberdade. Deus não vai manifestar um anjo do céu e vai falar, se muda ou não se muda. Se você está em obediência, o seu cônjuge. Deus dá parâmetros, critérios bíblicos para com quem você deve se casar. Alguém que ame o mesmo Deus que você, porque você vai ser uma só carne com essa pessoa. E é interessante que às vezes eu já enfrentei no gabinete pessoas que desobedecem aquilo que está claro e falam, eu orei a Deus perguntando se eu deveria ou não me casar com essa pessoa, e eu senti paz no meu coração. Como que Deus vai te dar paz no coração, vai estar te direcionando em algo que cabe a você definir com quem você deve casar, sendo que você está desobedecendo aquilo que Ele estabeleceu, aquilo que está explícito, está claro. Se você está em obediência à palavra, em oração, buscando conselhos piedosos e caminhando com temor, a partir disso, depois disso, você tem liberdade. Deus não é um senhor tirano que quer controlar você por medo, mas é um pai amoroso que quer formar você pela confiança. Ele governa soberanamente, sem violentar nossa liberdade em questões do dia a dia. Ele nos responsabiliza sem perder o controle. Essa é a beleza da vida cristã. Não vivemos com ansiedade por saber tudo, mas com paz por confiar naquele que sabe todas as coisas. Mas só que às vezes, mesmo depois de fazer tudo certo, orar, estudar a palavra, buscar conselho, refletir, ainda resta uma dúvida. E a gente fica paralisado. Fica esperando o anjo aparecer. Mas esse texto nos ensina que há um momento em que precisamos confiar, agir e descansar. Você não é Deus. Você não conhece todos os corações.
mas você pode confiar naquele que conhece. O que Deus espera de você não é o controle absoluto, mas a confiança absoluta. A vontade de Deus não é uma corda bamba, estreita, instável, onde qualquer passo em falso te joga no abismo. A vontade de Deus é como uma ponte forte, construída pela graça, com corrimões de misericórdia, de segurança nos pés. Você não está tentando se equilibrar no escuro, você está sendo guiado por um pastor que te ama mais do que você imagina, o Supremo Pastor Jesus Cristo. Às vezes a nossa obsessão por acertar a vontade de Deus não vem de reverência, mas vem de um perfeccionismo espiritual que flerta com o legalismo. A gente quer controlar os resultados, evitar qualquer risco, viver com garantias. Mas Deus não nos chama para isso. Ele nos chama para viver pela fé. E fé não é saber tudo, mas sim confiar em quem sabe. Aí eu te pergunto, você está paralisado por medo de tomar decisão errada? Será que essa busca por certeza é, na verdade, uma tentativa de viver sem depender de Deus? O ponto não é se Matias ou José eram melhores. O ponto é que Deus escolheu. Os discípulos confiaram. Tomar decisões à luz da soberania de Deus não significa irresponsabilidade, mas liberdade em submissão à palavra de Deus, em oração, em comunhão e conselhos através da comunidade de fé. Liberdade para agir com sabedoria, liberdade para descansar no Pai, liberdade para saber que mesmo quando nós não sabemos tudo, o Senhor nos guia. Você pode até errar os detalhes, mas se estiver andando com Deus, você nunca estará fora do caminho. Por isso eu gostaria de caminhar para a conclusão desse primeiro capítulo de Atos. E à primeira vista parece apenas uma reunião administrativa, esse episódio que nós refletimos hoje. Uma reunião administrativa dos apóstolos, mas na verdade revela o coração, que significa discernir a vontade de Deus. Vimos que discernir a vontade de Deus não é misticismo, não é mágica, não é perfeccionismo espiritual, é um caminho de maturidade. E esse caminho envolve esses 3 passos claros que nós vemos aqui nessa noite. Primeiro, olhar para a missão de Deus como seu maior referencial de vida. Não a sua própria vida, não a sua segurança, não o seu conforto. A pergunta não é o que é melhor para mim, mas sim como essa decisão glorifica a Cristo. Segundo, obedecer aquilo que Deus já revelou. Antes de buscar sinais, volte-se para a palavra de Deus. Antes de buscar sinais, arrepios, se vai chover, se vai fazer sol, busque aquilo que Deus já revelou na sua palavra. E tenha isso como ponto de partida para as decisões, para antes a oração, os conselhos, a comunhão, e depois tome decisões confiando na soberania de Deus, que é o terceiro e último ponto que nós vimos. Depois de orar, avaliar, refletir, decida. Mas não decida com medo de ter errado. Decida com a consciência tranquila que você orou, meditou na palavra de Deus, buscou o conselho, vive em comunhão e descansa, que Deus vai te guiar. Mesmo que esses passos que você tomou sejam passos imperfeitos. Porque o Senhor, Ele nos guarda, Ele nos guia, mesmo em nossos passos imperfeitos, quando nós estamos completamente submissos a Ele. Porque nós não sabemos todas as coisas. Só que esse texto também nos lembra de algo ainda maior. Enquanto os apóstolos procuravam um substituto para Judas, o verdadeiro escolhido já havia sido revelado. Jesus é o único que não falhou. O único cuja obediência foi perfeita. O único cuja missão foi cumprida até o fim. O único que confiou plenamente no Pai, mesmo quando tudo parecia escuro. Ele não apenas discerniu a vontade do Pai, ele cumpriu a vontade do Pai até a cruz, até a morte. E é por causa dele que você pode descansar hoje. É por causa dele que você pode caminhar sem medo de estar errando
à vontade de Deus, uma vez que você está submisso à sua palavra. A vontade de Deus já não é mais para você um enigma, nem tampouco uma punição caso você erre. A vontade de Deus é um convite à comunhão, um convite à missão e à confiança no Filho de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, meu irmão, minha irmã, pare de viver como quem está num avião sem janelas. Cristo está vivo, Ele reina, Ele conduz a sua igreja, e esse mesmo Deus que reina, que conduz sua igreja, Ele cuida de você. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar? Deus Santo, nós te agradecemos pela Tua palavra. Te agradecemos porque, mesmo quando tudo não está claro, nós podemos confiar na Tua luz, na Tua palavra. Firma, Senhor Deus, os nossos passos e nos ensina a viver em submissão a tudo aquilo que o Senhor já revelou a nós. Não permita, Senhor Deus, que venhamos desobedecer aquilo que está claro, enquanto nós nos aventuramos a tentar descobrir aquilo que ainda está obscuro. Faça de nós servos fiéis. Se porventura, se há pessoas aqui que ainda não conheciam a mensagem do Evangelho, que nessa noite elas possam entender que o verdadeiro substituto foi posto na cruz. E não foi para substituir outra pessoa que falhou, mas nós que falhamos. E mediante a obra desse substituto, hoje nós fomos escolhidos por Ti. Obrigado, Senhor Deus, por essa verdade maravilhosa do Evangelho. No nome de Jesus que nós oramos. Amém.